encontro pode servir para levantarmos discussões que raramente seriam levantadas fora da segurança das redes sociais ou da internet. Eu acho que cada um aqui pode tirar benefícios variados daquilo que nós vamos dizer, mas ao menos nós, organizadores, temos claro em nossa mente que nenhum dos objetivos pode ter outra motivação que não seja o amor por Jesus Cristo e pela Igreja Católica. Com isso, eu espero que cada um aqui possa tirar o melhor daquilo que preparamos. Primeiramente, agradecer o convite do grupo de Joseph Ratzinger pela oportunidade e também parabenizo pela iniciativa, que esse é um grande exemplo, um testemunho de atenção às novas necessidades que a Igreja tem, e parabenizo então por essa iniciativa. E fico muito feliz com o convite também, até porque é um assunto que eu gosto muito, né? Então essa parte de essa nova evangelização através das redes sociais e toda essa nova oportunidade que existe de evangelização por novos meios de comunicação, e algo que me agrada muito. Então vamos seguir, e tem até minhas notas aqui no meu iPhone aqui, vamos seguindo. Então, meu nome é Marco Antônio, sou membro do Movimento Reino Cristo. Aqui em Curitiba sou diretor de Redimissão. A Redimissão é uma obra internacional de voluntariado mantida pelo Movimento Reino Cristo e é formado por diversos programas que atingem desde crianças a adultos e está presente já em países dos 5 continentes, né? E o que está presente aqui em Curitiba, então compete a mim coordenar. E fazemos isso com bastante amor e bastante atenção a todos os membros. E então vamos conduzir a conversa de hoje aqui sobre todos esses novos assuntos pertinentes à internet, uso de diferentes ferramentas web para evangelização e também citar o uso pessoal dessas ferramentas, né? Como eu posso fazer um testemunho de vida cristã nesses meios, né? E como eu ser coerente, digamos, com a minha vida real, refletir isso nas mídias sociais, né? Então, na parte do debate vai ser até frequente que talvez no momento a gente use nomes comuns como Microsoft, Facebook, Apple, Twitter, Google, e acho que é interessante porque é algo muito real hoje no nosso mundo. E recentemente se fala muito em mídias sociais e toda a mudança que pode provocar no mundo, né? Mas tudo isso está inserido num contexto de comunicação social, e a Igreja está atenta a isso há muito mais tempo do que 2, 3 anos recentes, quando se fala muito sobre isso, né? Então a gente pode citar até mesmo o decreto intermítica do Papa Paulo VI, de 4 de dezembro de 1966. Então foi um decreto sobre a comunicação social, a maneira de como fazer apostolado utilizando-se dos meios de comunicação social, e também nesse decreto foi instituído o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Então, digamos, lá na década de 60, então a Igreja já vinha com um olhar atento para tudo que poderia vir, digamos, no primeiro momento através de rádio, TV, mas quando a gente busca esse decreto e se lê-lo, a gente pode perceber que se aplica tudo ao que a gente tem hoje de mais avançado, mesmo na internet, a parte de redes sociais, blogs, mesmo os sites. Tudo a gente consegue enquadrar também nesse decreto papal de 66. E com o passar do tempo de lá para cá, então, com essa criação do Dia Mundial das Comunicações Sociais, a gente pode citar também com base a carta que o Papa Bento XVI escreveu por ocasião agora do 45º Dia Mundial das Comunicações Sociais. E essa carta fala, o foco dela são as redes sociais. Então a carta toda, um texto muito simples, mas muito bem escrito, que foca muito nas redes sociais. Então, de uma linha de pensamento, a gente pode considerar as redes sociais como às vezes uma fuga da realidade, né? Então é um mundo virtual que
que eu crio da maneira como eu quero, né? Então pode ser, digamos, eu tenho a minha vida real que talvez não satisfaça todos os meus anseios, as minhas necessidades. Então eu crio um mundo virtual da maneira como eu quero que as pessoas me vejam. Então isso pode ser uma visão. Mas em outra análise, então, eu quero citar um trecho dessa mensagem do Papa Bento XVI para o 45º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que ele cita: em todo caso, quero convidar os cristãos a unirem-se confiadamente e com criatividade consciente e responsável na rede de relações que a era digital tornou possível. E não simplesmente para satisfazer o desejo de estar presente, mas porque esta rede tornou-se parte integrante da vida humana. Então o Papa já traz isso como uma realidade presente na vida humana. Não é algo, um universo paralelo que pode criar um mundo irreal. Mas então o Papa já traz isso para algo real. E realmente, digamos, se fizéssemos uma enquete aqui, digamos, quem aqui tem algum perfil em rede social, seja ela, digamos, das mais antigas, o Orkut ou o atual Facebook, digamos, poderia levantar a mão, por favor. Deixa eu ver aqui. Se não vou dizer 100%, mas quase 100%. Então, é uma realidade. Não há mais como, digamos, fechar os olhos e dizer que isso não existe. E isso faz presente, as pessoas se comunicam, trocam ideias, organizam eventos. E se a gente pensar até recentemente, digamos, o que tanto aconteceu na África e no Oriente, de possíveis revoltas que foram organizadas a partir de redes sociais, né? Então, digamos, instrumentos que estão de acesso a todos por meio da internet e que tem um potencial até de organizar uma revolta. Então, para que a gente tenha um pouquinho noção do potencial que essas ferramentas têm. Aí outra ideia que eu quero lançar aqui, se a gente pensar, então, por que os católicos devem estar inseridos nessas redes sociais, nessas novas realidades que existem com blogs, sites e redes? Porque também estão presentes nesses meios uma série de atrativos que podem levar o homem para o relativismo ou mesmo outras confissões, né? Então, nós católicos temos que também estar inseridos nesses meios. Em virtude dessa necessidade que temos que estar presentes, também existe a necessidade de que tenhamos comunicadores, jornalistas, analistas de mídias sociais, formadores de opinião, pessoas, digamos, plenamente capacitadas para fazer bom uso dessas ferramentas e saber extrair todo o potencial que essas ferramentas têm. E citar uma história, por exemplo, não é verdadeiro, mas só para ilustrar, digamos, uma generalidade paroquial, uma paróquia pequena, aí temos lá uma freirinha peluda, poderia ser uma senhora, um leigo, qualquer pessoa. Aí, digamos, desenha com uma cartolina, umas letras, digamos, Jesus te ama. Aí recorta com todo cuidado, aí, sei lá, de uma maneira com fita, tenta prender isso numa parede, aí talvez fique um pouco torto assim, mas tá lá, Jesus te ama. Que bom que ela fez isso. É algo, é uma iniciativa, a gente consegue perceber todo o carinho dela nessa atitude. Mas ao mesmo tempo, digamos, onde está a nossa parte de talvez mostrar para essa senhora, para essa freira, que o tempo que ela investiu naquilo poderia ser dedicado num meio muito mais eficaz, com um alcance muito maior e que poderia ser, digamos, até engrandecedor para ela, pelo retorno que isso pode ter. Então, digamos, a gente tem hoje ferramentas que podem atingir muitas mais pessoas de maneira muito mais eficaz e que muitas vezes não fazemos uso. Nós temos recursos humanos, pessoas, mas que não são, digamos, capacitadas para usar esses meios. Então, digamos, onde fica o meu papel também de instruir essas pessoas, de mostrar para elas que existem maneiras mais eficazes de evangelizar. Então, digamos, enquanto isso, a gente às vezes fica lá com o Jesus te ama de cartolina lá, um pouco torto, na parede,
que é algo talvez um pouco efêmero, vai ficar um pouco de tempo ali, tipo, todos passam e esquecem. Mas não traz uma mensagem incisiva e forte que pode mudar a vida das pessoas. Então isso só para ilustrar. Seguindo um pouco, então nessa parte de como usar vários potenciais que a gente tem à nossa mão na internet. Então, dentro da realidade do Reino Christi, está, por exemplo, a agência de notícias Zenit. Talvez muitos conheçam aqui, a maioria, se não. Zenit, então, veio para... Existia uma necessidade da igreja, digamos, de como comunicar as notícias que acontecem, os fatos que acontecem dentro da igreja para as pessoas, né? E que fosse uma fonte confiável, claro. Então, por iniciativa de membros do Reino Christi, então hoje mantida pelo movimento Reino Christi, a agência de notícias Zenit, diariamente, com uma equipe de jornalistas em diversos idiomas, publicando notícias que são, digamos, divulgadas por meio de newsletter e que atingem milhares de pessoas no mundo inteiro. Então aí a gente caminhando desse lado então de utilizar essas ferramentas para ter um potencial de alcance maior. E aí não por mantida pelo Reino Christi, mas por iniciativa de seus membros. E no caso, o membro que está aqui, Jesus Colina, que foi o fundador da agência de notícias Zenit. Por uma iniciativa pessoal, ele percebeu que haveria outros campos também para continuar caminhando. Então, posso citar, por exemplo, H2O News, que é um portal de vídeos na internet, que traz, digamos, notícias semelhantes, como seria dizer, só que em vez de maneira escrita, na forma de vídeos. E está começando, está bem no início, então se você entrar lá vai ver que ainda não há muito conteúdo. Mas surgiu uma iniciativa, digamos, de responder perguntas simples, às vezes, digamos uma pessoa lá do Oriente, quem é Jesus? Hoje Jesus pode, digamos, abrir seu navegador, acessa o Google, pode bater pergunta quem é Jesus? E vai aparecer lá pelo buscador algumas citações. Se você colocar no Google quem é Jesus, as primeiras citações que vão aparecer não são católicas. São confessionais ou de alguma confissão que não é católica. Então, por isso que, digamos, surgiu essa ideia do projeto Aletheia, que através de uma pergunta, digamos, quem é Jesus, eu posso responder isso, mas segundo a ótica católica. Então, uma série de perguntas. Esse projeto Aletheia, como eu disse, estava começando, mas parece ser muito interessante. Então, através de perguntas e respostas, ele vem para ser mais um meio de evangelização dentro da internet. E aí algo que eu esqueci até pelo Zenit também, pela confiabilidade que tem essa agência de notícias, né? Ela foi até, por algumas vezes, citada até pelo Jornal Nacional. Então, nas suas notícias lá, baseado em Zenit, ele cita algumas notícias. Então, é uma agência confiável e todos podem se basear nela. E hoje todo esse mundo que a gente vê das mídias sociais se deve em grande parte aos avanços tecnológicos também que tivemos. Digamos, nem eu aqui tenho minhas notas hoje aqui de celular, facilmente editadas, estava até aqui um pouco editando um pouco antes, mas que não seriam possíveis há alguns anos atrás. Então, todas as novas possibilidades que temos hoje com smartphones, tablets, laptops mais potentes, menores, redes de grande velocidade para transmissão de informações, as redes 3G, redes Wi-Fi. Então, todas essas novas tecnologias ajudaram grandemente para que a gente tenha um fluxo de informações maior e também as pessoas estejam mais presentes nas redes sociais. E por isso, então, digamos, tomando um pouco aquela ideia da nossa presença como um testemunho de vida nesses meios, para que a gente, digamos, como católico, digamos, faça desses meios um reflexo da nossa vida. Então, que a gente, da mesma forma que evangeliza pessoa a pessoa, no contato humano, que a gente também evangelize pelas mídias sociais. E, haja vista, digamos, a gente pode citar vários bispos e até mesmo cardeais hoje que tem um perfil no Twitter. Recentemente eu li uma pesquisa sobre os bispos, digamos, e seus seguidores no Twitter. E até algo muito interessante para o bispo
que tem o maior número de seguidores no Twitter, é Dom Diego Scheffer, então, arcebispo de São Paulo. É um bispo que tem na casa de mais de 10 mil seguidores no Twitter. Então, de todos os bispos do mundo, é o bispo que tem o maior número de seguidores no microblog do Twitter. E eu, de modo particular, digamos, especialmente no caso do Facebook, algumas pessoas aqui que me têm como amigos aí sabem, digamos, do trabalho que faço. E algo que seja coerente, digamos, que tenha um estilo de vida apostólico, que isso reflita também nas mídias sociais. Então, digamos, aquela frase do Papa, digamos, que hoje é uma realidade, é algo real, não é algo imaginário, digamos, um mundo simplesmente virtual. Então, que a gente, cada um de nós, tem isso como uma maneira de fazer nas mídias sociais um testemunho de vida. E por último, para encerrar aqui minha participação nessa primeira fase do simpósio, deixar também mais uma parte dessa mensagem do Papa Bento XVI no 45º Dia Mundial das Comunicações. Por isso, permaneçam fundamentais as relações humanas diretas na transmissão da fé. Ou seja, apesar de todo esse potencial que a gente tem, sites, blogs, mídias sociais, que em momento algum isso substitua a relação pessoa a pessoa. São ferramentas que devem apoiar, ajudar, mas de modo algum substituir aquilo que o contato humano pode proporcionar na relação entre as pessoas. Então, especialmente no campo da evangelização. Aqui fica minha parte, passamos assim. Boa tarde a todos. Com alegria também que acolho esse convite de estar aqui com vocês, partilhando também de todas essas experiências, né, com tanta gente que tem desenvolvido um trabalho tão maravilhoso. Eu tenho acompanhado alguns através da internet, Rafael. E eu fiz a minha exposição, eu trouxe ela, falei pro John, eu trouxe ela por escrito para não dar margem a algum esquecimento da minha parte, né? Eu quis preparar com bastante carinho para vocês também um pouco daquilo que a igreja tem dito a respeito da internet, de forma especial, né? E algumas experiências também contidas. Eis que o semeador saiu para semear. Assim inicia-se uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, chamada de parábola do semeador. No texto bíblico, o referido semeador distribuiu sua semente aleatoriamente, vindo ela a cair à beira do caminho, em solo pedregoso, entre espinhos e em terra boa. Já sabemos os frutos que surgiram ou não desta semeadura, já conhecemos também os significados que o próprio Jesus dá a esta parábola. Mas qual a ligação entre a dita parábola e o tema apostolado e internet que hoje nos propomos a refletir? Os meios de comunicação social, com eles a internet, são, segundo a encíclica Redemptoris Missio, em seu número 37, primeiro dos areópagos modernos. O Papa João Paulo II usa esse termo tendo presente a passagem em que Paulo passa por Atenas e realiza uma pregação no Areópago. O Areópago era o centro da discussão do governo e da filosofia ateniense à época apostólica e, portanto, uma miscelânea de crenças, credos e filosofias. Paulo, imbuído da paresia apostólica, anuncia Cristo morto e ressuscitado, e a partir da sua pregação os atenienses abandonam. Uma pregação fracassada. Lê do engano. Dessa pregação surge Dionísio, chamado Areopagita, que adere à fé cristã e que se tornaria mais tarde bispo de Atenas, sendo martirizado na época do imperador Domiciano. Qual é, portanto, a ligação do tema apostolado, internet, a parábola de Jesus e a pregação de Paulo? A internet é um campo vastíssimo, não é, porém, uma sementeira. Lá encontramos todos os tipos de terreno, inclusive o fértil. Paulo encontra todo tipo de ouvinte, inclusive Dionísio. Mas a quem é direcionada a mensagem? A todos. Diante dessa percepção, passemos a um breve histórico do que a nossa igreja tem nos orientado a respeito dos usos dos meios de comunicação, especialmente a internet, e como podemos aproveitar este potencial evangelístico. Não pretendo de forma alguma ser impensável percorrer todas as manifestações que a igreja fez no correr dos séculos a respeito dos meios de comunicação social. Recordo apenas que já em 1487 o Papa Inocêncio VIII publica o Inter Multiplicis,
documento no qual aborda o pensamento da Igreja a respeito da imprensa, que em 1455 havia produzido seu primeiro livro, a Bíblia. Menciona esse fato para ilustrar que a Igreja sempre esteve atenta ao desenvolvimento dos meios de comunicação social. A compreensão da Igreja em relação à utilização desses meios de comunicação também foi crescendo ao longo do tempo. Se antes se enfatizava os riscos da utilização por parte dos cristãos desses meios, hoje se pretende que estejamos influenciando decisivamente. Cito como exemplo dessa primeira atitude 2 trechos da encíclica de São Pio X, Pieni l'Animo, dirigida ao clero da Itália. A respeito dos seminaristas dizia: nós os proibimos a ler jornais e revistas, com exceção, no caso destas últimas, daquelas com princípios sólidos e que o bispo considerar adequada para o seu estudo. E a respeito dos presbíteros, da mesma forma, sem o prévio consentimento do ordinário, nenhum clérigo pode publicar qualquer tipo de texto, seja sobre um assunto religioso, moral ou meramente técnico. Cito a respeito da segunda atitude um trecho da mensagem do Papa Bento XVI para o 44º Dia Mundial das Comunicações Sociais, intitulado O Sacerdote e a Pastoral no Mundo Digital, os novos meios de comunicação a serviço da palavra. Ora, aos presbíteros é pedida a capacidade de estarem presentes no mundo digital em constante fidelidade à mensagem evangélica, para desempenharem o próprio papel de animadores de comunidades que hoje se exprimem cada vez mais frequentemente através das muitas vozes que surgem no mundo digital, e anunciar o Evangelho recorrendo não só às mídias tradicionais, mas também ao contributo da nova geração de audiovisuais, fotografia, vídeo, animações, blogs, páginas de internet, que representam ocasiões inéditas de diálogo e meios úteis, inclusive para a evangelização e a catequese. A respeito do tema internet, a Igreja possui especificamente 2 documentos: Igreja e Internet e Ética e Internet, ambos emanados pelo Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, ambos ainda do dia 22 de fevereiro de 2002. Temos, contudo, várias manifestações dos papas a respeito do tema, bem como de outras autoridades eclesiásticas sobre este mesmo tema. De modo especial, foi motivo de atenção em várias mensagens para o Dia Mundial das Comunicações, como já foi citado, né? Lembrando que o Dia Mundial da Comunicação é o domingo anterior ao Pentecostes, e a mensagem do Santo Padre é emanada no dia 24 de janeiro, que é festa de São Francisco de Sales, o patrono dos jornalistas. No ano de 1990, nosso saudoso Papa João Paulo II dirigia-se em sua mensagem para o 24º Dia Mundial das Comunicações Sociais com essas palavras: é próprio dos fiéis, do povo de Deus, o dever de fazer uso criativo das novas descobertas e tecnologias para o bem da humanidade e a realização do desígnio de Deus para o mundo. Esse dever de anunciar através da internet o Evangelho se encontra de forma intensa no chamado que é feito no ano de 2001, na mensagem para o 35º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Proclamar hoje a fé sobre os telhados significa anunciar a palavra de Jesus no e através do mundo dinâmico das comunicações. No ano seguinte, a mensagem possuía um caráter ainda mais otimista. O fato de que, através da internet, as pessoas multiplicam seus contatos de maneira até agora impensáveis, oferece maravilhosas oportunidades para a propagação do Evangelho. Já a mensagem de 2009, tendo como autor o Papa Bento XVI, enfatiza o potencial extraordinário das novas tecnologias e de que são um verdadeiro dom para a humanidade. Fica clara a abordagem positiva que a Igreja possui em relação aos meios de comunicação e, em particular, a internet. E é esta posição que o documento Igreja e Internet também ressalta em seu primeiro parágrafo. Esse documento expressa com essas palavras o potencial da evangelização da internet. Um auditório tão vasto estaria além das imaginações mais ousadas daqueles que anunciaram o Evangelho antes de nós. Os católicos não deveriam ter medo de abrir as portas da comunicação social a Cristo, de tal forma que a sua boa nova possa ser ouvida sobre os telhados do mundo. Registramos também a expressão de nossa Igreja da América Latina e do Caribe em sua 5ª Conferência Geral.
a respeito da internet. Assim diz em seu número 507. A internet pode oferecer magníficas oportunidades de evangelização, se usada com competência e uma clara consciência de suas forças e fraquezas. Por esta última colocação, percebemos que a internet possui potenciais positivos, que são louvados pela Igreja, como já vimos, mas que também possui fraquezas, e essas são apontadas pela mesma Igreja para que haja cuidados e orientações específicas. Vejamos quais são essas dificuldades. A grande preocupação de nossos pastores é em relação à despersonalização dos relacionamentos ou centralidade do processo ou do meio de comunicação em detrimento da pessoa ou da comunidade dos indivíduos. O documento Ética e Internet orienta que o princípio ético fundamental é este: a pessoa e a comunidade humanas são a finalidade e a medida do uso dos meios de comunicação social. Essa preocupação também é demonstrada na já citada Mensagem para o Dia Mundial da Comunicação de 2009. É preciso prestar atenção a não banalizar o conceito e a experiência da amizade. Seria triste se o nosso desejo de sustentar e desenvolver online as amizades fosse realizado à custa da nossa disponibilidade para a família, para os vizinhos e para aqueles que encontramos na realidade do dia a dia, no lugar de trabalho, na escola, nos tempos livres. Isso se verifica, infelizmente, no abuso do tempo gasto, na utilização das redes sociais ou no uso das mesmas como fuga da própria realidade, como alerta Bento XVI na dita mensagem para este ano de 2011. A presença nesses espaços virtuais pode ser o sinal de uma busca autêntica de encontro pessoal com o outro, se estiver atento para evitar os seus perigos, como refugiar-se numa espécie de mundo paralelo ou expor-se excessivamente ao mundo virtual na busca de partilha de amizades. Confrontamos-nos com o desafio de ser autênticos, fiéis a si mesmos, sem ceder à ilusão de construir artificialmente o próprio perfil público. E ainda complementa: é importante nunca esquecer que o contato virtual não pode nem deve substituir o contato humano direto com as pessoas em todos os níveis da nossa vida. Tendo em vista que estamos falando não somente de uma nova tecnologia, mas também de uma nova cultura, há que se refletir a respeito de como atualizar a mensagem cristã a este novo ambiente. O cardeal Oscar Maradiaga, em um texto de 2007, nos traz a seguinte reflexão: internet para o mundo de hoje, para a igreja que caminha neste mundo, um reflexo da sociedade e da cultura atual, uma espécie de radiografia que nos mostra o mais profundo de nosso ambiente, de nossos pensamentos, de nossa civilização de nossas convicções, de nossa vida. Se a igreja quer evangelizar essa nova civilização como a encontra, deve fazê-lo sem complexos. Deve enviar discípulos e missionários nos âmbitos onde essa civilização se forma e informa. E o meio privilegiado é a internet. No número 37 da já citada encíclica Redemptoris Missio, o Papa João Paulo II alertava para o cuidado de que a mensagem através dos meios de comunicação, incluindo a internet, seja integrada na nova cultura em que vivemos. Não é suficiente, portanto, usá-los para difundir a mensagem cristã e o magistério da Igreja, mas é necessário integrar a mensagem nessa nova cultura, criada pelas modernas comunicações. É um problema complexo, pois essa cultura nasce menos dos conteúdos do que do próprio fato de existirem novos modos de comunicar com novas linguagens, novas técnicas, novas atitudes psicológicas. Sabemos também da divisão digital que ocorre com base na falta de acesso a esses novos meios de informação, separando as pessoas entre ricas de informação e pobres de informação. E é em relação a esse problema que o já citado documento Ética e Internet, em seu número 10, preconiza: devem-se encontrar formas de tornar a internet acessível aos grupos menos avantajados, ou diretamente, ou pelo menos vinculando-a aos meios de comunicação tradicionais, cujo custo seja inferior. Outro risco encontrado no conteúdo do cyberespaço é o indiferentismo em relação à fé ou mesmo à hostilidade.
em relação a essa questão nos ensina o Papa João Paulo II. É assim, em parte, porque a cultura dos meios de comunicação está imbuída de maneira tão profunda de um sentimento tipicamente pós-moderno que a única verdade absoluta é aquela segundo a qual não existem verdades absolutas, ou que, se elas existissem, seriam inacessíveis à razão humana e, portanto, se tornariam irrelevantes. Dessa forma, o que importa não é a verdade, mas a história. Se algo é digno de notícia ou divertido, a tentação de deixar de parte as considerações da verdade torna-se quase irresistível. Mas tendo em vista a posição em relação à internet, a posição positiva em relação à internet, como já exposto anteriormente, de que forma nós católicos poderemos contribuir para uma justa utilização em vistas de um verdadeiro desenvolvimento e um anúncio corajoso do Evangelho? Também aqui não quero pretensamente ter todas as respostas dessa indagação, mas contribuir com a nossa reflexão. O já citado artigo do cardeal Maradiaga indica que a ajuda que a internet pode oferecer é em relação a uma formação e uma catequese contínuas. Trago aqui a experiência que tem sido realizada pela Arquidiocese de Cascavel e que despertou o interesse da Igreja do Brasil e inclusive do Vaticano. É a chamada catequese online, coordenada pela Pastoral Universitária. Trata-se de um cadastro de membros da comunidade acadêmica das faculdades da referida arquidiocese que tem interesse em uma caminhada em vistas de algum sacramento. Aquele que se cadastra é acompanhado através de envio de lições a serem estudadas e respondidas. Ao final de cada módulo existe um encontro pessoal que culminará na recepção do referido sacramento. Todo esse processo está avalizado e promovido pelo arcebispo Dom Mauro, que assim se expressou sobre o dito acompanhamento. Temos de ir ao encontro desses jovens, utilizando as novas tecnologias. Não podemos ficar parados, esperando por eles dentro da igreja. Outra oportunidade evidente de realização de nosso apostolado é a nossa presença, ainda que virtual, junto às pessoas que necessitem. Um dado interessante sobre este relacionamento encontra-se no já referido artigo do cardeal Maradiaga, que transcrevo a seguir. Segundo alguns estudos, dentro de 10 a 15 anos, os 30% dos casados terão se conhecido através da internet. Esse dado nos ajuda a conhecer uma das grandes características da cultura da era digital. Os seres humanos conhecem melhor seus amigos da internet que seus vizinhos do bairro. Porém, ao mesmo tempo, nos diz que a internet, longe de ser um simples instrumento de informação, se converteu em um âmbito onde se tem lugar profundas relações humanas. É por isso que a internet tem a impressionante capacidade de ultrapassar a distância e o isolamento, levando os indivíduos a entrarem em contato com as pessoas de boa vontade, que nutrem os mesmos interesses e que participam nas virtuais comunidades de fé para se encorajarem e auxiliarem umas às outras. Este relacionamento que, mesmo virtual, deve estar baseado na verdade e na partilha, que exige de nós cristãos uma presença honesta e aberta, responsável e respeitadora do outro, conforme nos alerta o Papa Bento XVI na sua mensagem pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano. Quando as pessoas trocam informações, estão já a partilhar-se a si mesmas, a sua visão do mundo, as suas esperanças, os seus ideais. Segue-se daqui que existe um estilo cristão de presença também no mundo digital. Traduz-se numa forma de comunicação honesta e aberta, responsável e respeitadora do outro. Comunicar o Evangelho através dos novos meios de comunicação significa não só inserir conteúdos declaradamente religiosos nas plataformas dos diversos meios, mas também testemunhar com coerência no próprio perfil digital e no modo de comunicar escolhas, preferências, juízos que sejam profundamente coerentes com o Evangelho, mesmo quando não se fala explicitamente dele. Aliás, também no mundo digital não pode haver anúncio de uma mensagem sem um testemunho coerente por parte de quem anuncia. Espero que ao chegarmos até aqui, nesta reflexão,
tenha nos auxiliado a vislumbrarmos um pouco da reflexão que a Igreja e suas autoridades têm dedicado à internet. Lembremos o que nos repetia constantemente João Paulo II: não tenham medo. Isto é particularmente próprio para a realização de nosso apostolado através da internet. Em um artigo de 2009, na revista Cultura Teológica, o professor doutor Monsenhor Tarcísio Justino Loura assim se expressa: a Igreja convive ainda com o fantasma da comunicação virtual. Nem todas as comunidades têm sua página na internet. Os pregadores ainda não superaram o medo de sua exposição a críticas. Jesus foi criticado quando visitou Mateus, o cobrador de impostos. Mas foi este fato que criou a oportunidade para Jesus explicar sua missão e descrever sua identidade. Retornamos ao início de nossa colocação. Temos em nossas mãos a semente, que é a mensagem cristã. Distribuamos-na com generosidade através da internet. É assim que Bento XVI nos recomenda: o dom mais precioso que lhes podeis oferecer é partilhar com eles a boa nova de um Deus que se fez homem, sofreu, morreu e ressuscitou para salvar a humanidade. Boa tarde a todos. Sou Rafael Vitório Brodbeck. Como eu disse, sou delegado de polícia do Rio Grande do Sul. Cheguei ontem à noite aqui em Curitiba. Não é a minha primeira vez na capital paranaense, acho que é a minha quarta vez. Já vim para outros encontros com o pessoal do reino e casamentos de gente do Reino Cristo. O casal inclusive, a esposa está aqui, a Rafaela, e outros estão morando no Rio Grande do Sul, foram lá morar perto de nós. Eu venho de Santa Vitória do Palmar, na verdade sou natural de Pelotas, mas eu estou em Santa Vitória do Palmar, não tão conhecida pelo seu nome, mas conhecida pelo Arroio Chuí. Todos se referem ao Brasil como um país continental que mede do Oiapoque ao Chuí. Pois bem, eu estou no Chuí. Lá é onde começa o Brasil. Nós estamos mantendo a segurança da pátria lá onde estão os nossos primeiros brasileiros, no norte do Uruguai. Eu tenho uma experiência com a internet e parte dela é compartilhada com o Márcio, de vez que nós participávamos, acho que no início das primeiras listas católicas que existiam, creio que em 98, 99, talvez em 97 ainda, e isso revela um pouco a nossa idade. Lista que eu creio que a maioria de vocês não chegou a conhecer, como a Mundo Católico, e que a gente recebia e-mails por caixa de e-mail do Eudora e Pegasus e coisas bastante arcaicas como Windows 3.11 e coisas semelhantes. Na época éramos jovens, mais jovens, um pouco hoje somos jovens com mais experiência, somos jovens há mais tempo. Nós participávamos dessas listas e discutíamos, e queríamos aprender doutrina e procurávamos meios de informação. Uma das pessoas que mais participava da lista é um conhecido, acho que de quase todo mundo, o professor Carlos Ramalhete. E essa lista formou amizades que se mantêm até hoje. Eu e o Márcio nos conhecemos nessa época também, e amizades que se solidificaram em apostolados de grande envergadura. Através dessa lista, não estou recordado se é justamente a Mundo Católico ou uma outra lista católica, algumas pessoas tiveram a ideia de criar sites de formação católica e de apologética. O Carlos Nabeto, que é um advogado em Santos, ele criou então o Agnus Dei, a primeira página de apologética em português, no tempo daquela internet tosca ainda, com alguns códigos bastante primitivos, se nós formos ver hoje, mas na época era uma coisa sensacional, com muito conteúdo de apologética, muita defesa da fé contra as acusações protestantes, contra as acusações espíritas, inclusive contra acusações dos cristãos ortodoxos, defesa intransigente do Papa, do magistério da Igreja, e em breve citações também dos Santos Padres. O maior repositório de doutrina patrística em português na internet existia no site do Agnus Dei. E em breve o Agnus Dei se juntou com mais 2 ou 3 apostolados, entre os quais o meu também, e nós formamos, no início dos anos 2000, o Veritatis Splendor. Veritatis Splendor foi, sem falsa modéstia, até porque não era eu que coordenava, então isso é méritos são do professor Alessandro Lima, que era o diretor do Veritatis Splendor. Foi um apostolado que marcou muito a evangelização católica no Brasil na internet. Se tornou em pouco tempo
um site de consulta de referência segura, porque alinhada com o Papa, alinhada com o magistério, defendendo sempre a tradição da Igreja, mas não alheia àquilo que a Igreja continuava a ensinar, porque nós compreendíamos a tradição como uma tradição viva, o magistério como um magistério vivo, não um magistério estanque que teria acabado com o Vaticano II, pelo contrário, sempre fiéis àquilo que o Papa, seja o Papa atual, sejam os Papas anteriores, ensinam, porque a doutrina é perene. E esse era o foco do Veritatis Splendor. Nós recolhemos todo o material que existia no Agnus Dei e em outros sites e fomos aumentando. Nos envolvemos em polêmicas com os radicais de esquerda da teologia da libertação, com os radicais de direita ligados a lefebvrianos e Montfort, e isso nos dava a segurança de que nós estávamos no caminho certo. Se nós éramos atacados pelos de esquerda porque nos achavam tradicionalistas e pelos de direita porque nos achavam progressistas, é sinal de que nós éramos católicos. Nós estávamos com o Papa, não dávamos nenhum passo adiante da Igreja e nenhum passo atrás, nós caminhávamos passo a passo com a Igreja. Na verdade, essa característica é algo que movia os membros do Veritatis Splendor e a mim de maneira especial, por ser um ponto característico da espiritualidade do Reino Christi, e algo que eu aprendi, e todos que são do Reino Christi, que estão aqui presentes, também podem testemunhar com a presença do Padre Javier, de que é algo que os legionários sempre nos ensinaram: caminhar ao passo da Igreja, nem adiante e nem atrás. Por uma série de vicissitudes, o Veritatis Splendor, os membros acabaram deixando por se dedicar a outras obras de apostolado. Hoje eu não estou bem certo de qual é a continuidade que o apostolado tem, mas todo o nosso conteúdo continua disponível lá. Paralelo ao Veritatis Splendor, nós começamos há 2 ou 3 anos o Salve a Liturgia. Salve a Liturgia começou como um blog, e essa ideia do blog começou numa discussão que nós tínhamos na comunidade de católicos, cujo dono aqui era o Márcio, que ficou no lugar do Marcelo Gaúcho, que era o antigo dono da Católicos. Uma discussão sobre como, de fato, fazer com que aquilo que nós tínhamos comentado várias vezes entre amigos, na comunidade católicos do Orkut, sobre como defender a nossa liturgia, que é tão vilipendiada, como fazer com que as nossas missas sejam aquilo que a Igreja ensina que tenham que ser, como defender aquilo que está no missal, como, entre aspas, ensinar o padre a rezar a missa, porque hoje não é mais tão piada assim, mas ao mesmo tempo promover a forma antiga da missa sem tripudiar da forma nova, pelo contrário, mostrar que a forma moderna pós-conciliar da Santa Missa também tem que ser celebrada com dignidade, de acordo com as rubricas, com aquilo que o Papa ensina. Como fazer com que isso não ficasse restrito a um grupo de meia dúzia de leitores de uma comunidade de Orkut, e alcançar os párocos, alcançar os leigos, alcançar os bispos. Era uma visão pretensiosa, mas alguns tinham essa ideia: vamos compartilhar, vamos pregar sobre os telhados, vamos fazer da internet o nosso areópago da liturgia. Como fazer isso? E surgiu a frase, eu não me lembro exatamente quem é que cunhou a frase: temos que salvar a liturgia. E nós, ótimo, então vamos fazer um blog, Salve a Liturgia. Era salvealiturgia.blogspot.com. Em seguida, o Luiz Guilherme, que participava, já comprou o domínio salvealiturgia.com. Nós já colocamos, chamamos pessoas, chamamos um de um lado, outro de outro, um professor de liturgia, chamamos padres de algumas dioceses preocupados com o assunto, e em breve os posts começaram a crescer, e as visitas começaram a aparecer, e visitas do Vaticano começaram a acontecer no site, e nós começamos a nos preocupar. Isso está gerando uma certa apreensão, tem muita gente nos vendo, muita gente nos lendo. Nós tínhamos uma preocupação em oferecer material sadio. A grande visão do Salve a Liturgia era mostrar para as pessoas que acessam a internet, mas que muitas vezes não só assistem missa na sua paróquia, mas sofrem missa na sua paróquia, né? Que há esperança. Há esperança. Então nós convocamos pessoas que têm contato com uma liturgia fielmente celebrada, seja na forma extraordinária do rito romano, seja na forma ordinária do rito romano, ou até mesmo ritos orientais, que nos mandassem as suas experiências, que nos mandassem vídeos, que nos mandassem fotos, e que nós publicaríamos.
Então começou uma série de posts. Missa em Belém do Pará, com o arcebispo celebrando na forma pontifical. Fotos. Isso acontece no Brasil. Não é só em Roma. Não é a Missa do Galo que passa na Rede Globo. Está acontecendo numa comunidade perdida no distrito de Albuquerque, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, em que algumas pessoas começaram a nos colocar: delegado Rafael, nós temos missa aqui num distrito rural, no meio do Mato Grosso, no meio do Pantanal. O padre está celebrando a missa no rito moderno, no rito novo, em latim, e usando incenso, com coroinhas, e o povo está gostando e cantando em gregoriano. Isso não é uma notícia. Temos que colocar, tirar fotos e colocar. O foco do salve à liturgia era este: era fazer uma abordagem da liturgia para tentar justamente salvar, não a liturgia, porque a liturgia é que nos salva, mas salvar a maneira como a liturgia é feita no Brasil, para que nós fôssemos salvos pela liturgia, e abordar com um foco positivo, sem aquele criticismo que nós muitas vezes somos tentados a fazer. Os nossos posts, se vocês acessarem o salvaliturgia.com, não são um repositório de denúncias. Padre fulano de tal celebrou sem casula. Tá, e aí? O que nós vamos fazer? Não era essa a nossa tônica. Muito melhor do que padre fulano celebrou sem casula e usou ministretes dançando sobre o altar e hamster acrobatas, para pegar o exemplo aqui do Márcio, durante a distribuição da comunhão. Não, vamos fazer o contrário. O padre Beltrano celebrou a missa com correção. Padre Beltrano celebrou a missa com uma piedade impressionante, e fotos provam. Havia um risco, além disso. O risco de que no Salve a Liturgia, por ser um site muito visual, muito de fotos também, e tem textos, mas muitas fotos, nós fôssemos tentados a perceber a liturgia apenas do seu ponto de vista estético. Vamos mostrar missas com casulas bonitas, com incenso, com rendas, com alfaias. Embora nós saibamos que isso é importante, este exterior deve refletir no interior. Nós não podemos apenas ter um padre que celebra dignamente, com belos paramentos, mas que ensina uma doutrina errada, ou que não vive de acordo com aquela liturgia que ele celebra e não forma os seus fiéis numa obediência a Cristo, e a Cristo na pessoa do Santo Padre. Por conta disso, para evitar esta tendência que poderia existir de seguir as rubricas da missa pelas rubricas, de seguir a lei pela lei, a liturgia pela liturgia, ou por um gosto bonito por paramentos barrocos ou por paramentos góticos, nós começamos também a focar uma formação em espiritualidade litúrgica. Como aurir da celebração da Santa Missa, como aurir da celebração de umas vésperas solenes, ou de uma bela celebração dos sacramentos, do batismo, do matrimônio, aquelas graças que Deus tem preparado para nós. E como facilitar com que o nosso leitor, a partir dessa formação, pudesse assistir a sua missa e receber aquilo que Cristo tem preparado para ela, na missa mais mal celebrada que ele possa assistir. Então, por um lado, nós temos essa preocupação com a estética, mas a estética como reflexo de uma espiritualidade litúrgica profundamente ligada a isso que se está chamando de novo movimento litúrgico, cuja figura central é o nosso Santo Padre o Papa. Então, eu convido a todos aqueles que não acessam o nosso Salve a Liturgia, que possam entrar no nosso site e que possam colaborar conosco. Nós estamos agora em algumas campanhas, né? várias campanhas que nós temos. Uma delas é de pedido de arrecadar missais para que nós possamos distribuir entre os padres que estão interessados em celebrar em latim, seja no rito antigo, seja no rito novo da missa. Uma última que nós tivemos era: Senhor Padre, use preto em finados, e teve bastante repercussão, mostrando que o roxo é lícito, se pode usar, mas que o preto, segundo a nossa concepção, era um pouco mais significativo. E nós tivemos um apelo e uma resposta a esse apelo muito positiva. O bispo Dom Antônio Carlos Rossi Keller, que é bispo de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, celebrou a sua missa no rito novo, em vernáculo, em português, no cemitério de Frederico Westphalen, utilizando paramentos pretos, e nos mandou as fotos. Dom Antônio Keller, aliás, é o nosso grande colaborador episcopal. Nós temos alguns bispos e abades que nos ajudam, né? E quem pode entrar no site de Salve a Liturgia pode procurar apoios eclesiásticos, verá alguns bispos que
que nos ajudam. O abade emérito do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro é um grande apoiador. Nós temos também vários outros bispos que manifestaram o seu apoio oficial ao Salmo e à liturgia. Não somos um site oficial da igreja, mas estamos a serviço da igreja. Um outro ponto que eu gostaria de, dessa maneira até desordenada, mas meio que debate-papo, dividir com vocês, é quanto à preocupação da igreja em relação a esses meios de comunicação social que foram brilhantemente expostos pelos meus dois colegas que me antecederam, de modo que eu não vou repetir aquilo que eles já estavam falando, mas acrescentar apenas alguns dados. É bem verdade, a igreja já começou com essa preocupação com os meios de comunicação já na invenção da imprensa. E com o Vaticano II, com o decreto intermirífica, teve essa grande recuperação e impulso para com o apostolado nos meios de comunicação. Mas no século XX nós vemos outras preocupações da igreja em relação à comunicação. O Papa Pio XI chega a escrever uma encíclica sobre o cinema, e João XXIII escreve sobre a televisão. Eram as grandes invenções tecnológicas da época. Mas para não ficar apenas no campo teórico de papas que escrevem sobre o rádio, sobre o cinema ou sobre a televisão, nós não podemos nos esquecer do Santo Padre, o Papa Pio XII, que não somente escrevia sobre a importância do rádio, mas ele mesmo a cada Natal transmitia a doutrina católica através de radiomensagens. Nós temos as famosas radiomensagens de Natal do Papa Pio XII. E as alocuções que Pio XII também direcionava à nobreza de Roma e ao patriciado de Roma através do rádio. Então o Papa não apenas falava da importância de se evangelizar através dos meios de comunicação, demonstrando, claro, os perigos que existiam nesse tipo de comunicação, mas o próprio Papa dava o exemplo, instalando uma transmissão de rádio dentro do Vaticano para transmitir a sua mensagem de Natal, para que não apenas aqueles que estivessem em Roma pudessem receber a bênção Urbi et Orbi, mas todos aqueles que tivessem acesso ao rádio de ondas curtas. Pio XII, então, tem essa iniciativa pioneira, e até hoje nós temos os textos das radiomensagens. Quem quiser ter acesso a esses textos pode procurar no nosso antigo site Veritatis Splendor. Todas as radiomensagens de Natal do Papa estão na seção de documentos do Veritatis Splendor, veritatis.com.br. Um terceiro e último ponto que eu quero abordar é este grande fenômeno de comunicação pessoal, que, a meu ver, substitui o Orkut de uma forma, para mim, definitiva, né, que é o Facebook. Eu utilizo muito o meu Facebook, não só para questões profissionais, questões apostólicas e outras questões um pouco mais pessoais, apenas para mostrar as fotos dos meus assados gaúchos, para deixar o pessoal que não mora no Rio Grande do Sul babando, e o Padre Javier com vontade de voltar e sair de Curitiba para novamente ser nosso diretor espiritual, sem nenhum demônio com o meu atual diretor espiritual que me casou, o Padre Federico, que foi a Santa Vitória, coisa que o Padre Javier também está nos devendo. E o Facebook, ele tem uma capacidade incrível de que nós possamos formar as pessoas e deformá-las. O tipo de conteúdo que nós vemos no Facebook, muitas vezes por termos relacionamentos com pessoas católicas, ele é filtrado, né, porque aparece ali no feed de notícias. As mais importantes são das pessoas com quem nós mais convivemos, mas se nós vamos trocar das mais relevantes para as mais recentes, nós vamos ver a de todas as pessoas no Facebook. Quem tem Facebook sabe como é que funciona. Nós vamos ver algumas barbaridades de alguns amigos não católicos ou não cristãos. Então é preciso filtrar bastante isso. E na minha experiência como delegado, nós temos visto também crimes acontecendo pelo Facebook e pela internet. Eu não vou entrar em assuntos concretos, até por conta do sigilo profissional, mas no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ela tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Ontem, inclusive, estive com um delegado em Porto Alegre. É uma delegacia que tem se destacado no cenário da investigação policial no Brasil, por ser uma das delegacias pioneiras nesse tipo de crime. A Polícia Civil foi uma das pioneiras em implantar essa delegacia, e os crimes que ela tem investigado são bem curiosos.
Pedofilia não é um crime que nós investigamos, é um crime que a polícia aqui é da atribuição da Polícia Federal, mas muitas vezes chega ao nosso conhecimento e nós passamos para ele. Nós vemos, inclusive, estelionatos através do Facebook. Há golpes através de Facebook e as pessoas caem. Nós não podemos dizer que, não, as pessoas hoje são mais inteligentes, elas não caem. Olha, só existe, para cair no conto do vigário, só existe vigário porque tem otário. E tem muito otário. E nós somos muito otários muitas vezes. Nós caímos nos golpes mais infantis. E se nós caímos nesses golpes, nessas atitudes criminosas, infantis, no Facebook, no Twitter, ou em qualquer tipo de relacionamento com a internet, eu gostaria de fazer um paralelo entre esse tipo de atitude e a nossa vida espiritual. Se nós somos muitas vezes otários, do ponto de vista criminológico, para sermos vítimas de alguns crimes, nós também podemos ser otários espirituais. Nós podemos, muitas vezes, sem tomar as devidas precauções espirituais, doutrinárias e principalmente humanas, porque a graça, ela não anula a nossa natureza, ela supõe a natureza. Daí a importância de não só uma formação espiritual, uma formação doutrinária, mas uma formação humana. Que cada um possa se conhecer, conhecer as suas forças, conhecer as suas fraquezas, o seu temperamento e como domá-lo, para aí então poder se expor. Nós muitas vezes nos expomos não só a atitudes criminosas daqueles que querem se aproveitar de nós, mas nos expomos na internet ao inimigo de nossa alma para que ele possa fazer o mal em nossas vidas e nos levar ao pecado. Não estou dizendo que apenas é uma tentação na internet a pornografia. Uma pessoa bem informada sabe como muitas vezes fugir desse tipo de coisa. Mas a tentação de se criar um perfil, que já foi levantado assim, um perfil que não corresponde à realidade, em que o meu perfil na internet seja dissociado da minha personalidade real, faz com que eu me comporte de uma maneira artificial no mundo da internet, e isso possa me levar a relacionamentos com amizades que não me fazem bem espiritualmente, que não me fazem bem humanamente, e dessas amizades podem vir outros tipos de relacionamento que podem inclusive acabar com o casamento. E os relacionamentos amorosos pela internet, eles não são uma lenda para o Johnny e o Márcio escreverem na Gazeta do Povo. São coisas bem reais. A minha esposa era minha amiga na internet quando eu namorava uma outra. Era uma amiga minha na internet. Conhecia. Fiquei sem contato um tempo. Não estava mais namorando. Depois namorei outra, depois não estávamos mais. Aí voltamos a conversar e tínhamos amigos em comum, íamos fazer festas e namoramos, noivamos, casamos. Alguns de vocês foram ao nosso casamento, em Pelotas. Estamos no nosso segundo filho pela internet. Então, a capacidade do ser humano de se envolver emocionalmente com outras pessoas, seja no nível da amizade, seja no nível mais profundo, romântico mesmo, é real na internet. Através disso vejo esse fruto. Já tivemos a Maria Antônia, que está com 1 ano e 8 meses. Em dezembro nasce o Bento. E as coisas vão para aí. Então, gostaria de encerrar agora e deixar depois aberto para que nós possamos continuar esse bate-papo sobre outros pontos. E deixar que o Márcio faça agora as suas considerações. Porque a coisa tem que estar muito feia. Muito. Eu não sei se o Rafael concorda com isso. E a internet possibilitou que essas pessoas pudessem se encontrar no ambiente virtual e descobrir que tem mais gente que pensa como eu, tem mais gente que age como eu. Então diminui aquele sentimento de que eu estou sozinho no mundo. E no caso da igreja, o que acontece é isso. Antes da internet, se você tinha uma boa formação, mas não tinha a sorte, por exemplo, de na cidade ou no bairro onde você mora, ter um grupo de pessoas com essa mesma mentalidade, você ia se sentir sozinho e se perguntando quem poderia me defender, porque a missa é uma bagunça, e no meu grupo de crisma a monitora diz que a infalibilidade, que o Papa não é infalível, e não sei o que. Eu
eu passei por isso, e só que eu tive a sorte de encontrar na minha cidade um grupo de pessoas que defendia a doutrina correta e tudo mais. Mas e as outras pessoas que não têm essa possibilidade? Elas realmente estavam sozinhas no mundo. E também no caso da religião, a internet permitiu essa aproximação. E eu julgo que a internet foi uma bênção para a ortodoxia, nós podemos dizer, porque eu acho que hoje ninguém mais tem desculpa para não saber o que a igreja realmente ensina sobre qualquer coisa. Ninguém mais tem desculpa para não saber como é que tem que se portar na liturgia, ou nenhum padre, nenhum bispo tem desculpa para não saber como ele tem que celebrar a missa, o que a igreja prescreve para cada situação. Tem gente que continua acreditando e fazendo errado? Tem, mas eu acho que já não pode usar a ignorância como desculpa. Pode usar teimosia, cabeça dura, qualquer outra coisa. Mas que não sabe, que não tem como saber, que não sabe onde encontra, por favor, né? Vai no Google, né? Você tem dúvidas sobre alguma coisa? Então, eu acredito, claro, por exemplo, teólogos da libertação ou tradicionalistas do estilo Lefebvre também se organizam muito bem na internet. Sim, se organizam muito bem na internet. Divulgam suas ideias na internet, divulgam com bastante eficiência, inclusive. Mas eu acho que com a internet o que aconteceu diminuiu a diferença entre o grupo, vamos chamar assim, dos ortodoxos e o grupo dos heterodoxos. Antes da internet, os heterodoxos, seja da esquerda, seja da direita, que tem aquela capacidade, aquela coisa de mobilização, estavam bem à frente, tinham suas revistas, os seus encontros anuais disso e daquilo e tal. E os ortodoxos estavam lá sozinhos e meio com baratas tontas, assim, sem saber o que fazer e tal. E a internet possibilitou que os ortodoxos pudessem se juntar e se mobilizar. Então essa diferença diminuiu um pouco, assim. Por exemplo, sem a internet, eu vou citar um caso aqui de Curitiba mesmo. Eu acho que sem a internet era impossível que fosse a público e tivesse o desfecho que teve o caso de um evento aqui na PUC que convidou a Ivone Guevara para encerrar o evento. A Ivone Guevara, para quem não sabe, é uma religiosa que infelizmente defende uma série de barbaridades que a igreja condena. Defende direito ao aborto, defende o feminismo radical. E a PUC organizou um evento e convidou a Ivone Guevara para, se não me engano, para encerramento. E isso causou um frisson na internet que acabou levando, se não me engano, o desfecho que esteve, que a participação dela acabou realmente cancelada. Sabe Deus se numa era pré-internet isso não teria seguido em frente com talvez 2 ou 3 pessoas ali que sabiam do assunto, resmungando um pouquinho, puxa vida, que absurdo, não sei o quê, mas no fim não ia acontecer nada, porque o poder de mobilização dos teólogos da libertação ia acabar passando por cima de qualquer contestação ou coisa do tipo. Então eu realmente estou convencido de que a internet foi uma das grandes maravilhas, assim, para se difundir a correta doutrina católica, os preceitos litúrgicos. Hoje está tudo na internet. A internet acho que possibilitou até o resgate de algumas coisas, como acho que os próprios documentos do Concílio Vaticano II, que hoje você pode mostrar para as pessoas, olha, o que o Concílio Vaticano II realmente diz é isso aqui. Não é o que o Frei fulano, teólogo da libertação, diz que o Concílio Vaticano II diz. Também não é o que o bispo tal da Sociedade São Pio X diz que o Concílio Vaticano II diz.
dá para colocar os pingos nos is de uma forma muito mais clara e alcançando talvez muito mais gente do que numa era anterior à internet. Com essa observação, aí eu passo um pouquinho para minha experiência pessoal com o meu blog de Ciência e Religião, Tubo de Ensaio, que está hospedado no site da Gazeta do Povo. Há alguns anos, a Gazeta começou a convidar os seus jornalistas para escreverem blogs que não necessariamente tivessem relação com o trabalho que nós desenvolvíamos no jornal como profissionais da imprensa. Por exemplo, na época em que o Tubo de Ensaio surgiu, eu era editor de um caderno voltado para vestibulandos. Ele evoluiu depois, virou um outro caderno onde o John trabalha agora. Mas eu propus a criação de um blog sobre ciência e religião. Assim como, por exemplo, eu tenho colegas que escrevem no jornal sobre política e mantêm blogs sobre literatura e música, colegas que trabalham no caderno de notícias locais e mantêm blogs sobre assuntos bem específicos do seu interesse. E a proposta foi aceita e o Tubo de Ensaio, em 2011, se não me engano, está completando 3 anos. Eu perdi a conta aqui se são 2 ou 3, mas eu acredito que sejam 3. A proposta do blog, até onde eu sei, existem outros blogs em português sobre a relação entre ciência e religião. O inglês ainda é a língua onde disparado a maior parte das fontes sobre esse assunto está disponível. Existem outros blogs em português sobre o assunto. Um deles, por exemplo, é mantido por um amigo, o Alexandre Zabot, que é astrônomo católico, divide a coluna de Ciência e Religião comigo no Mensageiro de Santo Antônio. Mas nenhum blog mantido, hospedado em um grande veículo de imprensa e que trate do assunto de uma forma mais geral. Por exemplo, o Alexandre trata de assuntos de ciência e fé, mas sob uma ótica apenas católica. Outros blogs de ciência e religião existem para defender certas teorias, ou o criacionismo, ou o design inteligente. A minha proposta é um pouco diferente, é falar de tudo, desde assuntos de física, de biologia, astronomia, e abordando todas as religiões. Não é uma exclusividade. Não é por eu ser católico que eu vou tratar ali apenas de assuntos relacionados ao catolicismo. É claro que por o Brasil ser um país de maioria cristã e também no exterior o cristianismo ainda ser a religião majoritária, muita coisa que eu trato no blog acaba estabelecendo essa ligação entre ciência e o cristianismo, não necessariamente o catolicismo. Mas a proposta principal do blog é fazer o que um professor da Universidade de Oxford, chamado Alan Chapman, ele é um historiador da relação entre ciência e religião. Ele disse que nós precisamos ser revisionistas, né? Revisionista é uma palavra muito feia, porque normalmente ela descreve pessoas que querem negar o Holocausto, a perseguição aos judeus. Mas ele disse que nós temos que ser revisionistas nessa questão da ciência e religião, porque eu acredito que todos vocês já ouviram já leram na Super Interessante, ou na Veja, ou já viram na televisão, ou nos jornais, que ciência e religião são como óleo e água, né? Elas não se misturam, e pior ainda, que a religião atrapalha a ciência e que a ciência desmente a religião. Eu posso garantir que todos vocês já ouviram isso em algum momento. E o que o professor Chapman de Oxford defende é que nós mostremos que a coisa não é bem assim. Também numa era pré-internet, bem pré-internet, no fim do século XIX, 2 escritores chamados Draper e White
lançaram livros que se tornaram as mães de todas as lendas atuais sobre ciência e religião que vocês possam conhecer. São dois livros que saíram quase simultaneamente e que traziam uma série de histórias, por exemplo, de que os protestantes na Escócia se opunham, quando surgiu a anestesia durante o parto, que protestantes na Escócia se opunham porque o Gênesis diz que a mulher deve dar à luz com dores. E uma série de outras alegações que a Igreja Católica proibia, a dissecação de corpos e uma série de outras coisas. Tudo mentira. E hoje existe um grupo de historiadores voltados a pesquisar exatamente o que aconteceu. Por exemplo, uma outra lenda diz que um papa do século XIX, que agora me escapou aqui o nome, infelizmente, se opunha à vacinação, porque a vacinação seria como tentar a Deus, assim. Deus manda a doença, então se você tiver que ficar doente, você vai ficar doente, então não tem porquê a vacina. E aí a gente vai pesquisar o que esse Papa realmente falou sobre o assunto. Ele nunca disse nada nem parecido, assim. Chegam-se a inventar citações de papas e autoridades religiosas. Quando você vai descobrir, não existe a fonte original dessas citações. A primeira fonte é um desses dois livros do fim do século XIX, ou no máximo esses livros estão citando alguém que aí você vai olhar e já não sabe de onde que esse alguém tirou essa história. Então a proposta do blog é exatamente mostrar que todas essas alegações que a gente ouve ainda hoje de que ciência e religião se opõem e são inimigas praticamente, que essas alegações são uma farsa. Então, mostrar, por exemplo, claro, existe uma coisa que eu costumo dizer, existe uma oposição, por exemplo, entre valores religiosos e certas práticas científicas. Por exemplo, nós católicos defendemos a vida desde a concepção até a morte natural. E não só por argumentos religiosos. A ciência nos dá 1 milhão de razões para acreditar que desde a concepção existe um novo indivíduo que merece ser protegido. Só que esse valor da defesa da vida vai se chocar com uma série de práticas científicas, por exemplo, a destruição de embriões por obter células-tronco. E isso é alardeado, aí se faz uma generalização na imprensa, inclusive, de que isso é uma prova de que ciência e religião não se entendem. Esse tipo de conflito realmente eu admito que existe, não tem como esconder. Mas o que não existe é uma oposição entre uma crença religiosa e um fato científico, digamos assim. Nós não podemos, porque Deus é o autor da natureza e é o autor da Escritura. Isso não sou eu que digo, isso vários outros disseram, cientistas e religiosos igualmente. Então é impossível, por exemplo, que um Richard Dawkins da vida venha e diga: não, você tem que escolher. Se você aceita a teoria da evolução, você não pode ser cristão, ou você não pode nem acreditar em Deus, porque essas coisas se excluem, e não é verdade. Então essa é a proposta do blog que eu venho mantendo, às vezes tratando de assuntos mais gerais, comentando notícias que vêm pela imprensa internacional. Por exemplo, quando Stephen Hawking, que é um grande astrônomo, mas que entende muito pouco de filosofia, diz que é perfeitamente possível que o universo tenha surgido do nada, porque havia as leis da física e tal, e as leis da física permitem que o universo surgiu do nada. Isso mostra o desconhecimento dele de filosofia, porque se existem leis, então não é o nada. O nada é realmente o nada, é a ausência total de tudo.
eu comentei esse assunto no blog, publiquei artigos de pessoas ligadas ao ramo da filosofia que pudessem explicar essas questões. Mas eu já percebi uma coisa, eu não sei entre os leitores, mas a maioria absoluta dos meus comentaristas é de ateus. É um fenômeno que já foi apontado até por outros comentaristas. Meus comentaristas não aceitam a infalibilidade do Papa, mas se você disser que o Richard Dawkins, o Stephen Hawking ou o Carl Sagan estão errados em alguma coisa, aí sai de baixo. Porque quem é você para dizer essas coisas? Lave sua boca com sabão antes de falar de Carl Sagan, como houve um comentário quando eu resenhei um livro dele. Eu sinceramente não sei, porque eu vejo um pouco falta às vezes os ateus e eu tenho comentaristas ateus que fazem comentários muito bem embasados e tudo mais, outros que ficam mais no clichê. Admito que eu sinto um pouco de falta de ter mais comentadores que possam oferecer um contraponto ao que os meus comentaristas ateus gostam de dizer. Eu não sei por que os comentaristas religiosos estão em falta assim no blog. Talvez para muitos deles a questão da ciência e da religião já esteja resolvida, muito bem resolvida na cabeça, e não haja necessidade de se meter em debate sobre o assunto, ou talvez porque seja um tema que não interessa tanto as pessoas. Religião interessa a muita gente, mas ciência e religião é um recorte bem específico, assim, que eu admito que não tem um apelo para tantas pessoas como simplesmente um blog sobre religião teria. Mas tem sido uma experiência bem enriquecedora. Eu tenho também que agradecer a direção da Gazeta por permitir que eu possa fazer isso, porque a gente sabe que a religião em outros veículos de imprensa é tratada até com uma certa hostilidade. Então a possibilidade de que um jornalista vá lá e escreva sobre religião assim, abertamente e de forma parcial, porque o blog tem essa linha, a ciência e a religião se completam, elas cooperam entre si. No começo do blog, alguns comentaristas cobravam de mim uma imparcialidade, e eu tive que escrever um texto explicando exatamente, olha, o que eu penso é isso, eu estou deixando bem claro o que eu penso. Não é função do blog ser imparcial. Eu tenho a minha opinião e o blog é para expressar essa minha opinião. A caixa de comentários é justamente para receber a crítica, a opinião contrária. Eu praticamente não bloqueio comentários, eu só bloqueio comentários se eles são ofensivos a algum outro comentarista, ou se às vezes se faz uma crítica à religião ali que baixa realmente o nível, então a gente tem que bloquear. Mas de resto tem sido uma experiência enriquecedora. Eu convido quem ainda não conhece o blog a visitar e se tornar um leitor frequente, e espero eu comentarista também. Acho que eu posso fazer propaganda aqui, né? Então, quem tiver papel e caneta aí para anotar, é o site da Gazeta, né? www.gazetadopovo.com.br/blog, no singular, /tuba de ensaio, que é o nome do blog. Também dá para visitar lá entrando pela página dos blogs em geral, e procurando ali sobre ciência e religião. Então eu agradeço mais uma vez o Johnny e o grupo Joseph Ratzinger pelo convite, e desejo um bom debate agora para todos nós que vamos abrir as perguntas. O Márcio foi modesto e acabou não comentando que o Tubo de Ensaio está participando do Top Blog. Sem isso, ele está rolando, né? O Top Blog é um concurso nacional de blogs sobre milhões de assuntos.
O tubo de ensaio, ele ficou entre os 100 classificados da primeira fase. Agora foi aberta uma segunda fase de votação, que vai até o dia 22 de novembro. A ideia é que a gente consiga levar o blog ao bicampeonato, porque no ano passado, na categoria de votação popular, ele foi mais votado entre os blogs de religião profissionais. Tem essa distinção entre blog profissional e blog pessoal. O Tubo está concorrendo de novo na mesma categoria. E já que o Gianni falou, quem visitar o blog vai encontrar ali um bannerzinho no final de cada texto explicando quem achar que o blog merece, como entrar no site do prêmio e poder votar no Tubo também.